tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo jóia? Seja muitíssimo bem-vindo a mais uma vez aí no nosso vídeo, onde aqui a gente vai tratar a respeito de um negócio que talvez você tenha visto na sua graduação, ou talvez você esteja vendo agora, ou talvez você tenha simplesmente visto, decorado, passado na prova e nunca mais usou. Pois é, cara. Essa ferramenta aqui chamada regressão linear vai permitir você se tornar a mãe de nada dos negócios. Olha aí, você vai conseguir prever o que vai acontecer no futuro, tá bom? Então vamos lá, vamos falar desse cara. Bora lá! Então vamos lá, olha só, antes de mais nada, já se inscreve no canal, já ativa a notificação e também já curte isso daqui para mostrar para outras pessoas que esse conteúdo é relevante. Além disso, vai estar me ajudando bastante. Eu espero que eu esteja te ajudando com os conteúdos que você acompanha aqui no canal. Espero que você possa me ajudar também, tá bom? Bora lá então, vamos falar desse cara aqui de regressão linear. Muito provavelmente você está vendo aqui a minha tela agora, né? Onde a gente tem um exemplo aqui, um exemplo comum, tá? A gente tem aqui, por exemplo, uma empresa que tem aí uma frota de veículos que abastecem todos eles com etanol. E aí, no histórico dessa empresa, em viagens já realizadas, a gente tem aqui o nosso KM percorrido, quantos quilômetros foram percorridos, tá? Quantos quilômetros a gente percorreu com cada uma dessas viagens e quantos litros de combustível foram consumidos nesse período, ok? Então a gente tem aí. Bom, o modelo pra gente não é importante, o combustível é o mesmo e a partir dessas duas informações a gente vai conseguir criar alguma coisa que possa a gente prever o que vai acontecer. E qual que é a vantagem da gente ter previsibilidade? Exemplo, você tem que fazer um planejamento orçamentário de tudo aquilo que você vai provisionar de verba para poder colocar no combustível aí dos veículos da sua frota, por exemplo. Poderia ser qualquer outra coisa. A gente está usando um indicador qualquer aqui como exemplo, mas poderia ser qualquer coisa. O que a gente está utilizando então é o seguinte: para cada viagem que a gente teve esse quilômetro percorrido, a gente teve essa quantidade de litros aqui utilizadas. A partir daí a gente cria uma fórmula que permite a gente já prever o que pode acontecer. Quantos quilômetros são? A gente esse mês vai rodar mais ou menos 2.000 quilômetros. Legal, se a gente vai rodar 2.000 quilômetros e o nosso consumo de combustível aqui vai ser tanto. Pronto. Então, se a gente tem tanto de verba, deixa eu já colocar aqui, ou seja, você nem percorreu ainda a quilometragem e você já consegue inferir, adivinhar, predizer o que vai acontecer. Você já consegue estimar quanto de grana que você vai gastar para poder tocar aquele negócio, ok? Bora lá então, vamos entender como é que isso aqui funciona. Eu tô aqui com a minha telinha, você tá vendo ela aqui bonitinha, né? E a gente vai começar a trabalhar esses dados aqui. Eu quero saber o seguinte: quantos km são percorridos e quanto vai gerar de resultado? Bom, primeira coisa que a gente olha é a correlação que a gente tem entre esses dados, tá? O que é essa correlação? Nossa correlação é um valor que a gente vai fazer o seguinte: correlação, e a gente vai colocar aqui, ó, igual correl, com L. E aí a gente coloca os nossos dados de entrada versus os nossos dados de saída. O dado de entrada aqui é que eu quero saber quantos km eu vou percorrer e quantos litros eu vou gastar. Ou seja, quantos litros eu vou gastar é a minha saída, a minha entrada é os quilômetros percorridos. Seleciono toda essa coluna, ponto e vírgula, matriz 2. Agora em litros seleciono toda essa outra coluna. Dou um Enter, tenho aqui a nossa correlação. Legal. Só que essa correlação em si não é a mais utilizada. A gente precisa de um negócio chamado aí de R quadrado. Thiago, o que é isso? É a correlação ao quadrado, tá? Que é utilizada para a gente poder dizer com um pouco mais de precisão o quanto um dado está relacionado com o outro. Eu já te explico como é que funciona essa questão aí de correlação entre os dados. Por isso, o nosso R quadrado, certo? Vai ser igual a correlação vezes a própria correlação, porque é ela vezes ela mesmo. Colocando aqui, a gente dá um Enter e a gente tem agora esse cara aqui de 0,79. Bacana. Só que existe um fator aí bem importante. Dá uma olhada aqui. Quando a gente está falando desses tipos de dados, né? Quando a gente vai fazer essa análise aqui de regressão linear, de saber quantos dados estão relacionados um ao outro, a gente precisa fazer o seguinte: esse R quadrado. E esse valor aqui que você viu que deu 0,79, ele é um valor que vai de menos 1 a mais 1. Isso aqui não vai aparecer o mais, né? Mas deixa eu colocar aqui um jeito dele
aparecer. Pronto. Ele vai de menos 1 a mais 1. Tá vendo aqui? Menos 1 a mais 1. O valor aqui deu 0,79. Ele sempre vai de menos 1 a mais 1. O que isso significa? Deixa eu só jogar esse cara aqui para o lado. A gente tem o 0 no meio, né? Quanto mais próximo ele estiver... Deixa eu colocar esse cara mais para cá. E vou mesclar isso aqui para te explicar um pouco melhor. Quanto mais próximo eu tiver esse valor aqui dentro, próximo de 0, certo? Quanto mais próximo de 0 ele estiver, menor é a correlação que eu tenho desses dados. Ou seja, tem nada a ver a quantidade de km percorridos com a quantidade de líquidos consumidos. A gente sabe que tem alguma relação, né? Mas se ele estiver com um valor aqui próximo de 0, não tem nada a ver. Porque vai ter cara que vai ter percorrido 700 km e gasto 44, vai ter cara que vai ter percorrido 2.000 km e gasto 32, opa, já começa a não fazer sentido. Consequentemente, esses valores aqui, eles começam a ficar cada vez menores e mais perto de 0. Tiago, então quando ele está negativo, aí é que não tem relação nenhuma? Não é isso. Quanto mais próximo de 0, seja um número positivo ou negativo, mais, ou melhor, menos correlação, menos relação esses números têm. Ok? Agora, quanto mais perto de menos 1 ou mais 1, seja positivo ou negativo o valor, quanto mais próximo do número 1, seja positivo ou negativo, maior é essa relação. Opa, cara, tem tudo a ver. Se o cara percorre tantos km, ele vai gastar tantos líquidos. Tem tudo a ver. Sendo assim, a gente consegue predizer, tá? Qual que é o valor de referência que a gente utiliza aqui? O valor teórico aí de referência que a gente utiliza é o valor aí de... Opa, deixa eu jogar para cá esse cara aqui. O valor de referência que a gente utiliza é de 0 a 0,2, deixa eu colocar melhor aqui, 0 a 0,2, a gente está falando que essa relação entre os dados aqui é fraca, bem fraquinha, quase nada, né? Mais ou menos. Agora, quando a gente está falando de 0,2, né, 0,21, digamos assim, a 0,6, aí essa correlação é moderada. Essa sim é a famosa mais ou menos, tá? É bem mais ou menos isso aqui, tá? Agora, se você quer uma correlação forte, é maior que 0,6. Aí você tem uma correlação forte, ou seja, você pode confiar nos dados aqui. Só que como sugestão, tá? Apenas como sugestão, baseado na minha experiência, no que eu já passei aí em várias empresas tocando projetos, cara, dependendo do que você estiver trabalhando, não assuma valores menores que 0,8, tá? Eu gosto aqui, ó, aqui é uma recomendação, beleza? Não assume não. Por exemplo, você está tratando com vidas, né? Pô, cara, não confia numa fórmula não, tá? Vai no negócio ali que está mais perto de 0,95, 0,9, apenas para você ter um sentimento de se é real ou não, tá bom? Se eu posso confiar ou não. Beleza. Sabendo disso, deixa eu dar uma leve formatada nesses caras aqui. Não sei se você já percebeu, mas eu gosto um pouco da cor azul, né? Então vai ser azul. Por quê? Porque eu gosto. Beleza? Só por isso, tá? Então vou colocar aqui corzinha azul. Beleza. Pronto. Formatadinho aqui. Ficou bem mais ou menos também, né? Mas enfim, não vamos perder tempo com isso. Então vamos lá, agora que a gente explicou essa parte aqui, vamos para a nossa regressão linear. Vamos incluir esses dados aí para a gente, tá? Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um gráfico de dispersão. A gente vai selecionar esses caras aqui. Selecionados todos esses dois caras aqui, essas duas colunas, a gente vai vir aqui em inserir, vai clicar em gráfico de dispersão, dispersão e pronto. Temos nosso gráfico bonitão aqui. Eu vou apenas recortá-lo aqui para a gente poder jogar ele mais para cima e jogar ele mais ou menos por aqui, ó. Jogamos ele aqui, eu vou aumentar esse cara até aqui, mais... Opa, aumentei demais. Tá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Agora eu vou pegar esse cara aqui, vou aumentar ele aqui um pouquinho, até mais ou menos aqui, beleza. Agora eu vou clicar com o botão direito nele e vou clicar aqui em adicionar linha de tendência. Olha que bacana. Clicado aqui, ele coloca essa linhazinha. Essa linha aqui, você vai adequar ela conforme o tipo de
de dados que você tem. Nesse caso, o linear atende perfeitamente bem e costuma atender, tá? Salvo raras exceções, você vai utilizar um exponencial, uma logarítmica, uma polinomial, uma potência, uma média móvel. Fique à vontade para usar o que você quiser que mais se adequa ao perfil dos seus dados. Geralmente, o linear já atende bem, tá bom? Seguindo aí, a gente desce um pouquinho e clica aqui ó, em exibir equação no gráfico. Pay! Clicou, aparece esse cara aqui, ó. Agora a gente clica aqui em exibir valor do R quadrado. Pá! E vai aparecendo esse cara aqui. Eu sei que tá bem pequenininho, né? Aumenta a qualidade aí, meu. Gasta esse pacote de dados aí, tá? Pra gente dar uma olhada nesse cara aqui de uma forma melhor, tá bom? Vou aproximar aqui um pouquinho pra você ver em 144p, tá? Acho que dá pra você ver aqui, né? Consegue ver, né? Então temos aqui, ó, 0,7977 e essa equação. Eu já vou selecionar essa equação aqui, né? Já vou copiar ela e vou voltar um pouquinho para te mostrar que esse R quadrado de 0,79, a gente já tem ele aqui, ó. Opa, olha ele aqui, ó, bonitão, 0,7977, já estava aí. Do lado aqui eu vou colocar a nossa equação. Equação da reta, beleza? Equação da reta. Putz, isso aqui já começa a lembrar graduação, já lembra cálculo, puta, que chato, cara. Não, mas isso aqui tem aplicabilidade, tá? Isso aqui tem aplicabilidade. Diferente da grande maioria do que você viu aí, né? Esse aqui tem aplicabilidade, tá? Então, colocando aqui, ó, essa aqui é a fórmula que a gente utiliza, beleza? Essa aqui é a formulinha que a gente vai utilizar. Agora, olhando aqui, ó, tem uma outra forma de a gente calcular o R quadrado, tá bom? A forma aqui que a gente tem mesma coisa, tá? É a mesma coisa, você não precisa fazer isso de novo. Só tô te mostrando aqui, tem uma outra forma direta. Você pode colocar aqui o igual R quad. Não me pergunte qual que é essa fórmula em inglês, não faço a menor ideia. Deve ser R square, não sei, tá? Alguma coisa assim. Dando o tab e entrando na fórmula, ele pergunta: quais são os dados de saída, os nossos Ys? Y, como assim, Thiago? É dado de saída, tá bom? Isso aqui é algo que a gente mostra, por exemplo, uma capacitação Green Belt Lean Six Sigma. Não é o tema aqui para não estender demais o conteúdo do vídeo. Mas esse cara aqui é o nosso Y, é a nossa saída. Se tiver interesse em se qualificar nessa capacitação, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que deve ter aqui provavelmente algum link para você saber um pouquinho mais. Vamos lá. Você vai vir aqui nos Y, saída desse cara aqui, ó, que é a minha saída. Eu quero saber quantos litros eu vou gastar. Pum. Selecionamos. Ponto e vírgula. Qual é a minha entrada? Meus X são os quilômetros percorridos. Enter aqui e ele me deu o mesmo valor. Beleza? Então, o mesmo valor. Duas formas de calcular diferentes que dão o mesmo resultado. Mas o seu foco é esse cara, tá? O que a gente vai colocar aqui, ó? Agora, finalmente, a gente vai aplicar, né? Vai ver a aplicação disso. Nosso objetivo vamos supor que a gente tem aí que percorrer alguns KMs esse mês. Vamos dizer aqui, ó. KMs provisionados, vamos lá, mês de setembro, beleza? Próximo mês aí, mês de setembro. Vou colocar aqui ó, CVFF, para aqui, bonitinho. Agora, aqui eu vou colocar aqui ó, o valor de, vamos falar que acumulado aqui, a gente vai percorrer uns 5.800 quilômetros, beleza? Essa aqui é a quantidade de quilômetros que a gente vai percorrer. Baseado na quantidade de quilômetros que a gente vai percorrer e utilizando essa fórmula, a gente vai conseguir saber o quê? Qual a minha saída, que é o meu Y, que é a quantidade de litros previstos. Beleza? Litros previstos. E aqui eu vou cortar esse cara e jogar aqui. Vou colocar aqui preço do litro, ok? E vou colocar aqui na frente o valor provisionado, beleza? Quanto que a gente vai gastar ali naquele mês, tá? Previsto de gasto naquele mês baseado na quantidade de KMs que a gente vai percorrer. Até para formação de preços, se você trabalhar na área comercial, você consegue fazer com isso aqui, tá bom? Ou prever demanda, prever volume, prever qualquer coisa, tá? Vamos lá. Temos aqui litros previstos. Vai ser essa formuleta aqui, ó, que é a minha saída. Eu vou copiar ela aqui embaixo. Vou jogar ela aqui e vou fazer só uma adaptação. É igual a essa fórmula, que é 0,0842, que é uma constante, baseada nessa fórmula aqui, nessa amostragem de dados, vezes meu x é a minha entrada, que são a quantidade de KMs que eu vou percorrer, somado, né, mais 4,8593.
né, que é outra constante aí que eu estou utilizando. Beleza? A partir daí eu venho aqui e dou um Enter. Pronto. Então, ó, se eu for percorrer aqui 5.800, né, km no mês de setembro, provavelmente eu vou consumir 493. Se o preço do litro, aqui, valor arredondado, tá? Eu não sei em que ano você está fazendo, tá olhando isso aqui. Você está olhando no ano de 2226, talvez em reais, se ainda for essa a moeda, né? Talvez o litro do combustível esteja tipo uns 580 reais, né? O litro. Mas em dinheiros de hoje, eu vou chutar um valor aqui só para deixar redondinho. Vou colocar 5 reais, tá? Não estou falando qual é o combustível aqui. 5 reais. Vou colocar aqui. Então, esse cara aqui, 5 reais. Esse cara, então, vai ser igual ao preço vezes os líquidos previstos aí do mês. Então, em setembro, separa aí 2,5 pau, que é o que a gente vai gastar. Entendeu? A partir daí, você consegue ter previsibilidade daquilo que você vai fazer. Isso aqui vale para uma série de coisas. E lembra que o ideal é você ter uma grande quantidade de dados. Quantos dados? Quantos você puder ter. Tá? Minha sugestão é que você... Quanto mais dados você puder ter para fazer análise, melhor. Se você trabalha em uma grande empresa que tem muitos dados, ótimo, né? Você está cheio de dados aí para usar. Agora, do contrário, tenta criar algum indicador, alguma coisa que você consiga monitorar, pegar essas informações para a partir daí você conseguir predizer. E lembra que você só pode usar isso daí se você tiver dados que de fato façam sentido em relação ao valor que deu de R quadrado. Combinado? Meu amigo, minha amiga, espero que você tenha gostado desse conteúdo fantástico que eu gravei aqui para você. Espero que ele tenha agregado para você, que você consiga utilizar no seu dia a dia. Aproveita que você chegou até aqui e te agregou algum valor. Já aproveita, já curte aqui esse vídeo. Também, além disso, já se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo. Um conteúdo melhor que o outro, eu não tenho dúvida que vai estar aqui para sempre permitir que você possa se desenvolver mais e crescer mais profissionalmente, para no final das contas, sua conta ser maior, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço, tchau!